Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e vamos falar hoje sobre o primeiro reinado. Pois bem, o que foi o primeiro reinado? O primeiro reinado é o período que corresponde entre 1822 a 1831, em que o Brasil é governado pelo Dom Pedro I. O Brasil se torna independente em 7 de setembro de 1822 e até 1831 o Brasil é governado pelo Dom Pedro I. Este é o primeiro reinado. Entre 1831 a 1840 é chamado período regencial, que a gente vai ver numa próxima aula. E entre 1840 a 1889 é o segundo reinado, em que o Brasil é governado pelo filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro II, que a gente também vai ver isso em próximas aulas. Então, em 1822, o Dom Pedro passa de príncipe regente para imperador do Brasil, primeiro imperador do Brasil. E aí se inicia esse período de aproximadamente 9 anos, o primeiro reinado. Aqui temos duas imagens que representam o Dom Pedro I, são representações, a realidade não aconteceu desse jeito, são criações, inclusive são criações bem posteriores aos supostos eventos. Então, não, a declaração da independência não foi desse jeito, com esses cavalos pomposos, com essa imagem tudo aqui, isso é uma pura criação, ok, pessoal? Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Uma Assembleia Constituinte é um órgão responsável por elaborar ou reformar uma Constituição. Não ajudou muito, professor. E o que é uma Constituição? De forma bastante resumida, Constituição ela é o conjunto de leis máximas e leis supremas de um país. Então, quando eu falo sobre a Constituição brasileira, eu estou falando sobre o conjunto de leis máximas do Brasil, são as leis supremas. Quando alguém fala que algo não é constitucional, quer dizer que vai de encontro, que se choca com a Constituição, com as leis, ok? Pois bem, na época o Brasil, a elite econômica brasileira era formada por grandes proprietários de terras e comerciantes portugueses. E aí, após a independência do Brasil, se iniciou uma discussão sobre quais seriam as leis do Brasil. Vejam, até então o Brasil era uma colônia de Portugal, então, de forma bastante resumida, as regras vinham de Portugal, as leis, mas agora o Brasil é um país independente, ele é dono de si. Então, quais serão as regras desse país? Quais serão as leis? E aí se iniciam essa discussão. E esses grupos eles vão se enfrentar nessa Assembleia Constituinte, nessa reunião, nesse órgão, para decidirem como é que vai funcionar o sistema político, as leis, enfim, como é que vai funcionar as regras, né, dessa sociedade. Os grandes proprietários de terras eram a maioria na Assembleia e procuraram impor suas ideias aos demais grupos, o que não é surpresa, né? É um grupo querendo impor suas ideias para os demais. Eles defendem o voto censitário. O que é o voto censitário? É aquele que, para você poder votar, você tem que ter uma determinada renda. Então, por exemplo, se eu falar, olha, você só vai poder votar se você tiver uma renda mínima de R$ 2.000 por mês, por exemplo. Ou seja, se você não tiver essa renda, você não vai poder votar. Isso é chamado voto censitário. E eles procuravam limitar o poder do imperador, ampliando a força de deputados e senadores. Ou seja, eles queriam criar uma Constituição que não desse tanto poder ao imperador, né, e ampliasse mais as forças dos deputados e senadores. Desculpa. O Dom Pedro não vai gostar nada disso. Em 1823, ele dissolve a Assembleia, fecha, e mandou prender inúmeros deputados. Em 1824, ele impôs uma Constituição, a primeira Constituição do Brasil independente era uma Constituição outorgada, ou seja, imposta, elaborada por um Conselho de Estado criado por ele mesmo. De forma bastante resumida, Dom Pedro I ele é o criador da primeira Constituição do Brasil independente. E o que é que essa Constituição dizia? Uma das coisas é que o Brasil seria uma monarquia constitucional, ou uma monarquia parlamentarista. E o que é isso? É um sistema político que reconhece o monarca eleito ou hereditário como o chefe de Estado. Mas existe uma Constituição e ele está abaixo dessa Constituição. Então, temos Dom Pedro I e temos a Constituição. O Dom Pedro I, ele é o chefe, ele é o monarca, ele é o imperador, mas as leis estão acima dele. Se ele estivesse acima das leis, a gente chamaria isso de uma monarquia absolutista. Ou seja, existe um conjunto de leis e que, pelo menos na teoria, ele está abaixo delas. O poder político ficou dividido da seguinte forma: o poder moderador, o poder executivo, legislativo e judiciário. Hoje nós temos apenas o poder executivo, legislativo e judiciário. Desde o final do segundo reinado, lá em novembro de 89,
o poder moderador foi abolido. Professor, e durante o período regencial, o poder moderador também foi abolido. Só que com a volta, quando o Dom Pedro II assume o trono, quando começa o segundo reinado, volta o poder moderador. Ok? Então, nessa época, temos 4 poderes. O poder moderador era o Dom Pedro I. Aí temos o poder legislativo, né, dividido entre Senado e Câmara dos Deputados. Temos o poder executivo, que eram os presidentes de províncias. É o seguinte, pessoal, hoje em dia a gente fala o seguinte, por exemplo, Carlos é governador do estado de Pernambuco. Na época, a nomenclatura era outra. Na época, não era chamado de estados, eram chamados de províncias, e esses governadores, entre aspas, eram chamados de presidentes de províncias. Então, voltando no tempo, Carlos seria o presidente da província de Pernambuco. Deu para entender? E o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Então, tínhamos esses 4 poderes. A Constituição dizia, como eu já falei, que era uma monarquia constitucional, dividiu o poder aí em 4 poderes, e o Rio de Janeiro era a capital administrativa do governo central. Aí temos uma charge aqui que a repórter pergunta ao Dom Pedro I e pergunta o seguinte: a Constituição é para todos, majestade? Quase todos, ele responde. Eu estou acima dela. Essa é uma crítica ao Dom Pedro I, acusando de estar acima das leis, né, de autoritarismo. Essa é uma crítica bem recorrente a ele. Né? Não estou dizendo que ele era ou não autoritário, mas é uma crítica que durante o primeiro reinado vai ser muito feita ao Dom Pedro I. Constituição, o que é que ela dizia sobre outras coisas? Sobre o voto, ele vai ser censitário, ou seja, você tem que ter uma renda mínima, e ele só vai ser para homens maiores de 25 anos. Ou seja, para você votar, você tem que ser homem maior de 25 anos e tem que ter uma determinada renda. A escravidão continuava a existir, não aboliu a escravidão, e, teoricamente, o poder era dividido, mas, na prática, o poder moderador interferia nos demais poderes. Lembrando que hoje, segundo a Constituição brasileira, poder executivo, legislativo e judiciário, um não pode interferir no outro. Né? Pelo menos, na teoria, não pode. E aí temos uma imagem que diz o seguinte: puxa, depois da independência, nossa vida melhorou um bocado. Na verdade, isso é uma crítica, porque, vejam, as pessoas aqui na imagem estão visivelmente carentes, passando necessidades. Porque a independência do Brasil não trouxe nenhuma mudança significativa para os escravos, já que a escravidão continua existindo, e para a população pobre. O Brasil continuou desigual do mesmo jeito, escravocrata do mesmo jeito. A independência ela faz muita diferença, ela traz muitas vantagens? Traz sim, para as elites, mas para a população pobre, carente, para os escravos, não fez muita diferença. Continuaram sofrendo, continuaram sendo escravos, comprados, vendidos. Enfim, a imagem faz uma crítica a essa aí, né? Que na verdade não mudou nada a vida deles. Confederação do Equador. Isso é um movimento, uma revolta que ocorre não no Equador, na verdade foi em Pernambuco, em 1824. É chamado Confederação do Equador pela proximidade ali com a linha do Equador. A concentração de poder nas mãos do imperador provocou descontentamentos e houve muitas rebeliões. Uma das principais delas é a Confederação do Equador, que se iniciou em Pernambuco. Temos aqui uma imagem aqui do Recife, cenário dessa revolta. Esse movimento rebelde ele era formado por membros de diversos grupos sociais. Fazendeiros, por exemplo, que queriam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, lembra lá? Nova Constituição. E que essa nova Constituição garantisse uma maior autonomia administrativa para as províncias. Também reivindicava uma política econômica que garantisse a recuperação da produção açucareira, que estava enfrentando algumas dificuldades. Enquanto isso, os homens livres, pobres, eles combatiam o problema da fome, lutavam por algumas reformas sociais e defendiam o fim da escravidão. Interessante que nem todas as revoltas, os movimentos sociais no Brasil, ali primeiro e segundo reinado, período regencial, não todos lutam pelo fim da escravidão. E a Confederação do Equador é um desses movimentos que lutam pelo fim da escravidão. Esse movimento foi duramente combatido pelas tropas do governo, inclusive um de seus líderes, uma das principais figuras, o Frei Caneca, vai ser executado. Ok? Província da Cisplatina. Pessoal, hoje o país Uruguai já pertenceu ao Brasil e se chamava Província da Cisplatina. Pois é, aquele país lá, faz fronteira com o Rio Grande do Sul, que é um dos países com a melhor qualidade de vida da América, inclusive, já fez parte do território brasileiro.
era chamada de província da Cisplatina. Em 1825, os habitantes dessa província vão exigir a independência do Brasil e a formação de um novo país. O Dom Pedro I vai enviar tropas para tentar evitar essa separação. Essa guerra durou aí 3 anos. Só que em 1828, o governo brasileiro reconheceu a independência do Uruguai. Inclusive, vale render algumas críticas, né? Porque ele gastou dinheiro, enviou tropas, no final reconheceu a independência. E aí surge o país do Uruguai, né? Que existe até hoje aí, na capital Montevidéu. Crise econômica. Para tentar contornar o problema da crise, o imperador solicitava novos empréstimos. E novos empréstimos aumenta a dívida externa, né? Novos empréstimos geram dívidas. A situação gerou vários protestos. E aí jornalistas e defensores liberais criticavam a centralização do poder nas mãos do imperador. Novamente, aquela crítica que eu já citei anteriormente. E aqui temos a abdicação, né? Quando Dom Pedro I abre mão do trono, volta para Portugal, enfim, por pressão, né? Na verdade, ele sai do Brasil por pressão, sabe, abandona tudo e foge. Realmente porque ele estava muito pressionado, sendo muito criticado. A oposição ao imperador formaram 2 grupos, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais, ambos, faziam parte da elite, ok? O primeiro grupo, os principais representantes eram grandes proprietários de terras, né, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e eles defendiam a permanência do governo centralizado no Rio de Janeiro, mas queriam ampliar a influência política dos deputados e senadores. E os liberais exaltados exigiam o estabelecimento de uma federação. Inclusive, o Brasil hoje é a República Federativa do Brasil, com a descentralização do poder, ou seja, tira tanto o poder de Dom Pedro e distribui mais esse poder, né, para as províncias. E uma maior autonomia das províncias, né, que eu já falei para vocês. Pois bem, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima.